Muito bem, vamos para a terça-feira. Terça-feira o título é Betânia, um ambiente de amor reproduzindo a vida da igreja. E o versículo João 12:13 que diz: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Muito bem, nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele quando foi para Jerusalém, ele já foi com o intuito de morrer, né? Já havia chegado o momento dele se entregar. Mas uma coisa interessante acontece, porque ele não ficava em Jerusalém, ele pernoitava em Betânia. Então Betânia, como nós vimos semana passada, ele representa um ambiente de amor que reproduz o ambiente que deve ser o ambiente da vida da igreja. E isso, irmão, me fez pensar, porque Deus, ele não muda, mas as coisas ao nosso redor, elas mudam. E muitas vezes nós mudamos. Veja só, eu vou explicar esse sentimento que tem a ver com esse título da terça-feira, né? Betânia é um ambiente de amor reproduzindo a vida da igreja. Veja só, no capítulo 1 de Lucas, você deve se lembrar dessa história. Quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, os seus pais subiram para uma das festas e quando eles voltavam, né, os seus pais, o José e Maria, quando eles voltavam, eles perceberam que o menino não estava com eles. Eles voltaram, procuraram, vai para lá, vai para cá, até que eles acharam. E quando eles acharam, Maria falou para Jesus, para o menino, falou: onde você estava? Você deixou eu e o seu pai preocupados, a gente estava te procurando. Veja a resposta do Senhor. Aliás, perdão, eu falei Lucas 1, mas é Lucas 2. Veja o versículo 49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então perceba que nós estamos falando de Jesus com 12 anos. Onde era a casa do pai? No templo. Então você vê o Senhor falando: olha, me cumpri estar na casa de meu pai. Agora, passou-se 21 anos, mais ou menos 21 anos. Nós vamos lá para Mateus 21, que também registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Mateus 21, ele mostra a entrada triunfal, que é algo que vai ser mostrado em João 12. Ali o Senhor vai no templo e ele não encontra um templo normal. Ele é aquela passagem que ele faz a purificação do templo por causa da situação em que o templo estava, dos vendedores, enfim. E além disso, além da situação interior do templo, cheio de comércio, cheio de coisas que não eram adequadas, o Senhor também encontra a hostilidade dos líderes judaicos. Então veja, por exemplo, Mateus 21, versículo 14, fala assim, ele estava no templo, né? Ele tinha entrado em Jerusalém, é o mesmo cenário de João 12 que nós vamos ver. Então diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão fazendo, o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Agora veja o 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, versículo 18. Ao voltar para a cidade, teve fome. Então veja, nós estamos falando, irmãos, do menino Jesus, de 12 anos, em que tinha prazer, que se cumpria que estivesse na casa do pai, no templo. Mas 20 anos depois, pouco mais de 20 anos depois, a situação muda. O templo já não era mais um lugar que o Senhor Jesus tinha prazer em ficar. Tanto que, e olha, o templo continuava sendo a casa do pai naquela época. Tanto que ele anda 3 quilômetros, mais ou menos 3 quilômetros a distância de Jerusalém para Betânia, sabendo que de manhã ele teria que percorrer novamente esses 3 quilômetros, talvez a pé. Então ele anda para pernoitar em Betânia, que aí sim era um lugar onde um ambiente, como diz o título, de amor, reproduzindo a vida da igreja.
O que eu quero mostrar, irmãos, é o seguinte. Veja como em 20 anos as coisas mudaram. Então agora eu quero que você lembre da sua experiência passada e da sua experiência atual. Quando você se converteu, você era todo amor pelo Senhor. E por que eu estou falando você? Porque você é o templo do Espírito Santo hoje. A casa do Deus vivo. Então você e eu, nós tínhamos o primeiro amor, aquela coisa muito forte, consagrando tudo ao Senhor. Mas passou-se o tempo. Como nós estamos? Qual é a nossa condição hoje? Será que nós estamos mais para a situação do templo, onde o Senhor encontra coisas inadequadas, frieza espiritual, críticas? Ou será que nós permanecemos como Betânia, um lugar de acolhimento, um lugar em que o Senhor tem prazer em estar? Normalmente nós falamos como é a sua experiência com Deus, mas a pergunta que eu quero fazer hoje é como é a experiência de Deus com você, você sendo o templo do Espírito Santo. E nós vemos claramente isso nas duas últimas igrejas de Apocalipse. Você vai para Apocalipse 3, você vê Laodiceia. Laodiceia era como a igreja, como o templo. Eles achavam que eles sabiam tudo, como aqueles fariseus, aqueles sacerdotes. Mas o diagnóstico do Senhor para eles era: vocês são mornos, são cegos, são pobres, estão nus. E principalmente, o que o Senhor diz a Laodiceia? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja, irmãos, aqui a igreja em Laodiceia se gabava de ser rico e abastado no sentido de eu conheço todas as coisas. Aí não ouve a voz, a palavra que sai da boca de Deus, é o que nós falamos na segunda-feira, através dos profetas. Porque acha que já sabe tudo, que não precisa. Aí não consegue ouvir a voz do Senhor falando. A porta do coração está fechada, o Senhor está do lado de fora. Perceba isso. Agora, quando você vai para Filadélfia, como é Filadélfia? Era fraca, era frágil, mas tinha diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. Tinha pouca força, mas guardava a palavra e o nome. Ou seja, o ambiente em Filadélfia era o mesmo ambiente de Betânia. O ambiente em Laodiceia era o mesmo ambiente do templo. E qual é o ambiente hoje dentro de você que o Senhor encontra? Você vê logo na primeira igreja, irmãos, em Éfeso. Qual era a crítica que o Senhor tinha? Vocês abandonaram o primeiro amor. Quer dizer, vocês estão mais para o templo do que para Betânia. Então, irmãos, se nós percebemos que nós estamos nessa condição, se nós olhamos para o Senhor e percebemos que o Senhor não tem encontrado em nós, dentro de nós, e aí, por não encontrar dentro de nós, ele acaba não encontrando na igreja quando nós nos reunimos. Uma coisa é reflexo da outra. E se nós olhamos para nós e vemos o Senhor não está satisfeito com a vida da igreja que eu tenho levado, nós precisamos mudar, irmãos. Como o Senhor disse para Éfeso, se não houver mudança, ele move o candeeiro de lugar. Quer dizer, um candeeiro fora do lugar não expressa a luz. Se nós não mudamos, nós ficamos igual ao templo. Por fim, irmãos, o templo já não tinha mais significado nenhum. Tanto é que foi destruído depois. O que o Senhor espera de nós, é encontrar um ambiente como o ambiente de Betânia, que também é um ambiente que ele encontra quando entrou em Jerusalém, quando as multidões, veja, eu vou ler esses versículos, João 12, 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. É esse ambiente, irmãos, que o Senhor quer encontrar dentro de nós, na nossa vida. Um ambiente em que claramente o Senhor é o Rei. O Senhor está encabeçando. Vamos prestar atenção, irmãos, para nós não acharmos que estamos servindo a Deus, mas na verdade estamos oferecendo um ambiente hostil para Ele. Quando na verdade o que Ele quer de nós é esse ambiente de recepção, de amor, em que Ele de fato
é o Rei. Porque uma coisa é o que nós falamos, outra coisa, irmãos, é o que nós vivemos e é o que nós entregamos para o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.